Então vamos lá. Bom, vou tentar falar alguma coisa de nova, né, sobre esse corte da Selic. Acho que na internet já tem um monte de gente que é um cara assustado, né? Urgente, né? Como se a gente não soubesse que a Selic fosse subir de fato 1%. Eu vou tentar dar um outro ponto de vista. A primeira coisa é que eu sei que nesse vídeo vão ter algumas pessoas falando: meu Deus, o canal virou de política e etc, e alguma coisa desse gênero. Mas é que na prática é indissociável a política da economia, gente. Eu adoraria que a taxa Selic fosse definida por uma empresa privada pra gente poder criticar a empresa privada ali que define a taxa Selic. Só que no Brasil ela é definida pelo Banco Central, que é uma indicação política. Ela tem a ver com a inflação que a gente tem no Brasil, que tem a ver com o Ministério da Economia, que tem a ver com a Presidência da República, que tem a ver com os nossos congressistas. Não existe como a gente falar somente sobre investimento como se esse fosse um assunto desligado do resto dos assuntos do mundo. A única maneira da gente discutir macroeconomia é entrando nesses temas, porque esses temas eles ditam mais a economia até mesmo do que as pequenas empresas ali, né? No caso, as empresas gigantes, o que elas conseguem fazer diante do cenário que o país apresenta. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar agora. A primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente diz que a taxa Selic brasileira está em 13,25% ao ano, a gente está dizendo que a taxa básica de juros do Brasil, ou seja, a menor taxa de juros possível do país, está no momento em 13,25% ao ano. Quando você vai investir no Tesouro Selic, você vai receber esse dinheiro, mas o que você precisa pensar é: não vale a pena emprestar dinheiro no Brasil a taxa de juros menor do que 13,25% ao ano. Por que não vale a pena? Porque você estaria rasgando dinheiro literalmente. Você pode só emprestar dinheiro para o governo e receber essa taxa. Por que você iria emprestar esse dinheiro para essa pessoa ou para essa empresa a essa taxa? Então, qual que é o maior problema de ter uma taxa de juros nesse patamar e por que lá atrás o Lula e o PT estavam criticando a taxa de juros do Roberto Campos Neto, que foi o indicado pelo Jair Messias Bolsonaro, que era o nosso outro presidente? Por que eles estavam criticando ali o Roberto Campos Neto subir a taxa de juros toda hora? Porque isso paralisa a economia brasileira. Então, quando você coloca uma taxa de juros alta, você faz com que as empresas ali, elas não conseguem tomar esse capital, não conseguem tomar capital, não conseguem crescer. As construtoras e todo o resto. Você faz com que o investidor, ele pense duas vezes antes de se expor em um investimento mais arriscado. Então, se você tem R$1 milhão, é esse o número hoje, olha pra você ver, né? Vou pegar aqui a calculadorazinha de juros compostos do canal, só para vocês entenderem, né, progressivamente o que tá acontecendo agora no Brasil. Olha o tanto que é sério, olha o tanto que o Brasil agora chegou num ponto muito complexo. A gente tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, né? Só perdendo para a Argentina, que tá no cenário de hiperinflação. O Milei deu uma controlada na inflação lá, mas o cenário ainda é de hiperinflação, tá? Então você tá com inflação acima de 100%. Olha isso. Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, que você tem R$1 milhão hoje, né, com a taxa de juros de 13,25% ao ano, em um ano, você vai conseguir gerar com isso R$132.500 em juros, sem fazer absolutamente nada. Se você pega na calculadora aqui pra gente tirar o tributo, né, vamos tirar aí os 15% de tributo em cima disso, a gente tá falando aí de R$112.625 líquidos, ou seja, R$9.385 que a pessoa poderia ter sem fazer absolutamente nada. Nesse cenário, vale a pena essa pessoa montar uma padaria, por exemplo, tentar começar um comércio, um mercadinho de rua, para correr todo o risco trabalhista de contratar gente, de construir esse lugar, de comprar produtos, de ter que fazer tudo isso, ainda ter que garantir uma clientela, lidar com o aumento de preço que a gente tá tendo no Brasil, pagando R$80 no saco de café, né, ou sei lá quanto num quilo da laranja, então preços absurdos, né, no mercado de modo geral. Vale a pena tomar esse risco ou vale simplesmente a pena emprestar esse dinheiro pro governo? Obviamente, vale mais a pena emprestar o dinheiro pro governo, você deixa ele lá parado, isso aumenta nosso endividamento, impede que empresas contratem pessoas, impede um ambiente de negócio propício, não tem como a gente fazer absolutamente nada. E ao mesmo tempo que isso acontece, para você que é investidor aí do outro lado, essa taxa de juros vai chegando num ponto que você começa assim: caramba, cara, eu vou aqui investir em ações de empresas, na Petrobras da vida, vou investir no Banco do Brasil, vou investir em ações de empresa, para tentar chegar ali a uma rentabilidade legal, sendo que se eu pegar simplesmente o meu dinheiro e socar no Tesouro Selic, eu já tô ganhando 13,25, ou seja, no crédito privado, se eu for investir num CDB legal, né, ou no LCI ou no LCA, eu tô ganhando 16 limpo, 15 limpo. Faz sentido para mim? Nesse ponto, a gente começa a perceber que nem na Bolsa de Valores os negócios estão conseguindo operar. E aí você começa a perceber os primeiros movimentos disso, né? O fundo imobiliário, aquele cara que investe ali simplesmente para ter o saláriozinho pingando. Ah, tô com o fundo imobiliário ganhando 10% ao ano, na Selic tô ganhando 13%, sem correr risco, sem ficar oscilando com cota. Vou colocar dinheiro? Não. Você tá percebendo que o dinheiro tá saindo de tudo nesse caso? As empresas varejistas, que operam ali vendendo um produto parcelado em 12 vezes no Brasil, ou 24 vezes num carnê, como é que ela vai tirar essa margem aqui? Da onde que ela vai tirar essa margem? Porque se ela tá tendo que pagar para te antecipar o dinheiro, ela não tem esse dinheiro ali em caixa, ela pode te
dá à vontade e parcelar pra você. Ela vai ali e tem que fazer uma antecipação desse recebível pra ela poder comprar o estoque de novo. A essa taxa de juros compensa fazer essa antecipação desse recebível e te vender esse produto parcelado, né? Vai repassar, né? Não, vai começando, não vai repassar nada, não consegue repassar nessa intensidade, você teria que fazer um aumento do preço do produto absurdo. Vai começando a chegar num ponto que tudo vai ficando paralisado. É por isso que lá atrás o PT falava, olha, não faz sentido esse aumento da taxa de juros. Raul, mas se não faz sentido, se isso é tão ruim assim, se esse é um remédio tão amargo, por que ele é utilizado? Então no Brasil, a gente tem o tripé macroeconômico brasileiro, que foi o que salvou a gente do cenário de hiperinflação. Lá atrás a gente definiu que a gente teria um câmbio flutuante, né? Então por isso que nossa moeda oscila de acordo com a oferta e demanda diária, não é um câmbio que fica estático mais, então a gente tem um câmbio flutuante. A gente tem a meta da inflação, então a gente vai ter que seguir um objetivo todo ano, a gente vai travar ali a meta da inflação e a gente vai tentar perseguir essa meta, lógico, um ponto para mais ou para menos, né? A gente vai tentar perseguir essa meta e a gente tem aí a meta de superávit primário. Se você reparar, a gente já estourou, né, a meta de superávit primário, a gente não tá conseguindo bater essa meta. Então, a política fiscal deveria estabelecer ali uma meta que a gente consiga manter o superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gasta. A gente não tá conseguindo, a gente tá com quase 1 trilhão aí de déficit, né? Então, não tá bacana. A meta da inflação, a gente também não conseguiu bater no ano de 2024, né? Então, a gente estourou essa meta ali. Então, a gente rompeu duas pernas desse tripé e a gente tá somente com um câmbio flutuante ali, que é o que a gente ainda tá utilizando essa meta. Nesse cenário, pra gente tentar alcançar essa meta, ou seja, pra gente alcançar esse tripé macroeconômico, significa que a gente não vai ter uma inflação gigantesca, que a gente vai ter um bom ambiente para negócios, que a gente vai ter um mercado que tá funcionando ali, que vai ter uma economia funcional, a gente precisa retomar essas metas. E é nesse cenário onde, quando se descontrola completamente a inflação, quando a inflação tá subindo, né, muito acima do que ela deveria, ou pouco acima do que ela deveria, só que a gente já tá com a meta fiscal rompida, significa que é um tique, né, mas pouco tá enchendo d'água. Pô, chegou em 80% da capacidade, a gente tem que começar a tentar tirar a água, a gente não pode colocar mais água. E é nesse cenário que o Roberto Campos Neto, o antigo presidente do Banco Central, e agora a gente tem a independência do Banco Central, então ele foi indicado pelo Bolsonaro e teve 2 anos dentro do mandato do Lula, e a mesma coisa vai acontecer com o Galípolo se a gente trocar de presidente, então ele era 100% independente, o Galípolo agora também é, ele foi ali e falou, pô, não tá dando certo, foi aumentando a inflação, e o Lula fazendo duras críticas a isso, né, falou, olha, você tá aumentando, não precisava, por quê? Porque esse é um remédio amargo demais pra quem tá no comando do país, porque tira dinheiro do mercado, diminui, né, a capacidade de crescimento do país, ele atrasa tudo, gente, tudo que você pensar, a Selic, a taxa de juros nesse patamar, ela ferra com tudo. Só que se não fizer isso, a gente tem um descontrole da inflação, aí é muito pior. Que daí os produtos sumindo da prateleira, daí o aumento generalizado de preço. Então, é com medo disso que a gente tem ali que ficar subindo a nossa taxa de juros. E aí, lá atrás, eu falei algumas vezes, eu falei, olha, o Lula sabe que é necessário subir essa taxa de juros, o Lula tem essa certeza absoluta e ele está fazendo essa crítica para tirar o dele da reta. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que se o Lula pudesse hoje controlar o Banco Central, ele estaria dando desculpa pro Banco Central estar fazendo isso, né, se ele pudesse ir lá e remover e não fazer o contrário. E aí, eu recebi, na época, vários comentários de pessoas mais à esquerda aqui dizendo, não, o Campos Neto tá acabando com o país, a culpa é toda dele, etc. Eis que o Lula indica o Gabriel Galípolo. O Gabriel Galípolo é o indicado pelo Lula. E agora, a gente teve a primeira reunião do Copom, que é onde é decidida essa taxa de juros. Lembrando, o Lula pode definir a meta da inflação, tá, gente? Então ele poderia. Ele tem ali, as pessoas que definem a meta da inflação estão sob o comando do Lula. E aí, em vez de mexer nisso, né, já que ele tá incomodado, que ele poderia alterar a meta, e o Banco Central tem que perseguir a meta. Não é isso? Em vez de alterar a meta, ele simplesmente estava indo lá e reclamando. Por isso que eu tô falando que não tem como dissociar a política da economia nesse aspecto, por mais que eu gostaria. Não tem jeito, eu não posso dizer assim, ó, não tem nada a ver com o Lula. Nem tem tudo a ver com o Lula, tem tudo a ver com as pessoas indicadas pelo Lula, é impossível, tá? Da mesmo jeito que tinha tudo a ver com o Bolsonaro, é sempre do mesmo jeito. Então, nesse momento aqui, ele fez a indicação do Gabriel Galípolo e adivinha, o Gabriel Galípolo assumiu o Banco Central e acabou de subir 1% na taxa de juros. Então, o Gabriel Galípolo foi lá e seguiu a mesma diretriz que o Roberto Campos Neto. E aí, algumas pessoas mais dentro do governo, elas já tinham a nota preparada, né? Aqui, eu vou dar uma risada aqui um pouco da nota da Gleisi Hoffmann, é uma nota muito interessante, que a Gleisi Hoffmann, ela é a presidenta do Partido dos Trabalhadores. Então, a Gleisi Hoffmann, ela comenta aqui, o novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Poxa, não encontra. Estamos sem superávit primário, que é a base do tripé macroeconômico, estamos com a inflação que não bateu o centro da meta, e aí a gente não tem, então, motivo nenhum para subir a taxa de juros. Nenhum fundamento com base na realidade. O que falta para a gente ter esse fundamento, então? Qual seria um fundamento? Eu gostaria muito de saber qual seria um fundamento que você acha que seria viável, Gleisi Hoffmann, de verdade mesmo, para a gente poder subir essa taxa de juros, porque, de fato, eu gostaria de entender. Vai tornar mais cara a conta da dívida pública? Verdade. Toda a economia que vocês fizeram foi pro pau. Sufocar as famílias endividadas? Verdade. Restringir acesso ao crédito? Verdade. E o crescimento da atividade econômica? 100% verdade isso que você tem. Mas se a gente não tá garantindo superávit, né, se o governo não tá fazendo a parte dele em conter os gastos, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente rompe com o tripé macroeconômico, que foi o que salvou na sua economia, né? Não sei. Então fica aí a pergunta. Ou hiperinflação não é um problema? A gente fica igual a Argentina?
Argentina, a gente fica igual à época do Sarney, e aí, né? Como é que fica a nossa situação? A gente vai mudar de moeda mais uma vez? A gente tem 9 moedas no Brasil, a gente vai pra 10ª, cortar mais 3 zeros daqui uma década? Ok. Nem mesmo os agentes do mercado financeiro acreditam na apregoada eficácia anti-inflacionária da política contracionista que foi imposta ao país. Ninguém acha que esse é o melhor cenário. Ninguém acha. O melhor cenário pro mercado financeiro e pra todo mundo seria o corte de gastos. Esse seria o melhor cenário. De fato, você tá certíssimo. Tanto assim que, mesmo após os novos choques de juros, o Boletim Focus dessa semana projetava o IPCA de 5,5% para 2025, e não a redução prometida pela escalada dos juros. É porque não tem mais como. A nossa economia chegou num ponto que ela não responde mais a isso, ela não tá respondendo mais a esse aumento da taxa Selic, e nem é o mais longe que dá pra gente chegar. O comunicado do Banco Central sobre inflação de 2024 comprova a relevância muito maior da taxa de câmbio sobre a variação ligeiramente acima da meta do ano. Sim, e por que a taxa de câmbio tá subindo? Eu adoraria compreender também, Gleisi Hoffmann. Também não é pelo descontrole cambial, não é porque o Brasil perdeu o prestígio com relação aos investidores internacionais, não é porque a gente está com dificuldades com relação a controlar a nossa economia, não é porque o governo não tem passado segurança. Por quê? Que, né, o câmbio está subindo aleatório, é uma coisa que do nada as pessoas começaram a tirar dinheiro do país, sempre punidos com a elevação indiscriminada de juros. Punidos pelo Gabriel Galípolo, indicado pelo Partido dos Trabalhadores. O Brasil está crescendo, gerando empregos, arrecadando mais e ajustando suas contas. Arrecadando mais, verdade, ajustando suas contas não. Com um dos maiores esforços fiscais do mundo. Mentira. Que reduziu o déficit primário de 2,3% em 2023 para 0,1% em 2021. Nesse momento, sabemos que não resta muita alternativa ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Mentira, não é verdade. O Gabriel Galípolo, apesar dele ter, sim, ele tem ali, o Roberto Campos Neto deixou, né, escrito ali a opinião dele sobre aquilo e as metas da opinião dele, o Gabriel Galípolo poderia, sim, não ter seguido dessa maneira e ele poderia ter cortado a taxa de juros. Restam desafios para proporcionar a expectativa de mercado e a orientação do que a instituição dirige. Reposicionar as expectativas do mercado. Aqui você foi sincera pela primeira vez na sua nota. E orientação da instituição que dirige. Aí, aqui já tem, né, a própria nota da comunidade. A deputada mentiu ao afirmar que a taxa de juros foi determinada no ano passado. A taxa é resultado da reunião do Copom, decidida pelo colegiado, divulgado no dia da decisão. Inclusive tem aqui a ata, né, de votação da reunião do Copom e como ela funciona. O Comitê de Política Monetária, se você quiser ler, você vai perceber aqui que o Gabriel Galípolo, né, ele poderia, sim, ter conduzido isso aqui diferente. E ele sempre votou, inclusive nas outras reuniões, pelo aumento da taxa de juros também. Então, já era esperado pelo mercado que o Gabriel Galípolo seguisse fazendo exatamente o que o Campos Neto estava fazendo, porque ele tem responsabilidade. Porque essa foi uma boa indicação, né? Eu defendi isso aqui, muita gente falou, não, você tá acreditando muito no PT, etc. Eu falei, cara, foi uma boa indicação, o Gabriel Galípolo, ele vai fazer o trabalho técnico, ele tá fazendo o trabalho técnico. Sabe o problema que vocês vão ter com o Gabriel Galípolo agora, Gleisi Hoffmann? Porque ele vai fazer o trabalho dele. Agora, vocês têm um problema porque o homem indicado por vocês está fazendo exatamente o que ele deveria fazer. Então, isso aí virou um problema muito sério. Eu não sei o que vocês vão fazer agora, mas já consigo imaginar, porque já tem algumas opiniões na imprensa aqui que dizem mais ou menos também o que vocês estão pensando, né? Essa matéria aqui, por exemplo, né? O BC não pode dar cavalo de pau, não esperava milagre, diz o Lula sobre a alta da Selic, e daí já é o Lula passando pano pra decisão mesmo, né? Ele falou que já estava definido pela gestão anterior, a desculpa que o PT alinhou, né? Então vai sair da boca de todo mundo, e daí ele afirmou que não esperava milagre na decisão, que bom, pô, sensato, né? Na decisão de juros do Banco Central, que a autarquia não poderia dar cavalo de pau. Corretíssimo. Uma pessoa que já tem experiência de lidar com o Banco Central como eu tenho consciência de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau no mar revolto de uma hora pra outra. Olha, caramba, cara. Olha que coisa. Cara, que sensatez. Eu te juro, Lula, eu não esperava tamanha sensatez saindo da sua boca. Mas por que essa não é a versão? Por que fala, ó, foi o Roberto Campos Neto? Por que fala, não dá pra dar cavalo de pau, não dá pra fazer graça? Não, os números não dão pra fazer graça. Não é isso. Daí o presidente estagou que a decisão de aumentar a Selic para 13,25% ao ano na última quarta-feira já estava definida, aí vem a mentirinha. Aí vem a mentirinha que você sabe que não é. O Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer? Não, o Galípolo fez o certo. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Essa confiança ou vai ser minada, ou vocês vão ter que parar de mentir daqui 3 reuniões. Tenho certeza de que ele vai criar condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor. Quem tem que criar essa condição é você, não é ele. Ele não tem como entregar essa condição, né? No tempo em que a política permitir que ele faça. Salva de palma profissional. Então, a hora que eu fizer o meu trabalho, ele tem como fazer o dele. Pô, pelo menos é um chefe bom, né? Não colocou tudo do Gabriel. Lula disse ainda que o presidente do Banco Central vai ter autonomia de verdade. Ele já tem, né? Não precisa ter. Já tá, quem cuidou disso aí, na verdade, não foi você, não. A autonomia não foi você. Vossa Excelência. Vamos ter respeito também, que é o presidente da República. Meu pai me deu educação. Então, Vossa Excelência não foi quem criou essas condições, não. Eu não esperava milagre. Que bom. Ninguém esperava milagre. Inclusive, por isso que todo mundo sabia que seria uma alta na taxa de juros. Agora, o que isso significa para você, investidor? Cara, mais título de renda fixa é legal, você consegue aproveitar essa boa oportunidade. A gente tem
tido excelentes oportunidades aqui. Isso significa que pelo menos restou algum juízo, né? A gente ainda está tentando seguir o tripé macroeconômico de alguma maneira. Pelas opiniões aqui do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele também tem se encaminhado para o entendimento de que ele precisa fazer o trabalho dele. Eu acho que aqui ele tem menos rixa com o Galípolo, que foi ele que indicou. Talvez agora o Galípolo consiga esclarecer para ele, olha, a gente precisa disso aqui. E a conversa agora com o Haddad deve ser um pouco mais limpa, né? Acho que deve ser mais fácil pro Haddad compreender o Galípolo, que foi indicação que ele deve ter opinado nela, do que compreender o Campos Neto ali. Acho que sai um pouco essa rixa, né? Essa coisa de, era o cara do Bolsonaro, agora é o cara do Lula mesmo, vambora. Eu espero que vocês consigam encontrar um caminho, porque a gente tem um aumento generalizado de preços no Brasil, numa frequência muito rápida, o dinheiro das pessoas não tá sendo suficiente para comprar as coisas, a nossa economia não tá nessa maravilha que vocês estão dizendo, existe um crescimento econômico de fato, mas tá muito difícil para as pessoas mais pobres aí, tá muito difícil pro ambiente de negócio, a gente não tem um IPO há sei lá quanto tempo, já nem lembro mais quando teve um IPO no Brasil, o que mostra que o ambiente de negócio não está favorável. E a gente adoraria que tivesse, eu adoraria vir aqui e falar, pô, maravilhas, estavam todos errados a respeito da condução da economia do Lula. Gente, eu juro que eu queria fazer isso aqui. É só que não tá tendo como. A gente percebe dificuldades do próprio governo em encontrar explicação para as coisas do jeito que tá, né? O Lula foi dar uma aula sobre oferta e demanda falando que o povo tá com mais dinheiro e por isso o preço dos alimentos estão subindo. Assim, não é factível, né, a gente falar sobre isso nesse momento dessa maneira. A gente tá com a queda na produção, obviamente, porque a gente tá operando com a taxa de juros gigantesca. Então, assim, é muito difícil. Agora, dá para aproveitar? Olha, tem excelentes momentos, né? Com esse aumento na taxa de juros, obviamente, a renda variável a longo prazo, não precisa ser hoje, né? A renda variável aí, hoje o Ibovespa tá até subindo, mas a renda variável, inclusive tem gente que falou que ia cair, né? Ontem, porque gravou o vídeo com antecedência. Ai, se lascou, mas... Porque atendeu determinadas expectativas do mercado aqui, né? A opinião do Lula foi moderada, gente. É foda gravar vídeo antecipado. E aí... Não julgue que será julgado. Mas eu não faço isso. Eu nunca fiz previsão de economia. Ah, não, né? previsão não. Mas o problema é a previsão. Então você grava um vídeo antecipado fazendo previsão e o trem dá errado, né, cara? É difícil. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Então o imobiliário vai cair, o Ibovespa vai cair tudo em alta. Um monte de vídeo sendo apagado. Todos os vídeos. É difícil. Mas dá pra dar aquela cortadinha, faz alguma coisa nesse sentido aí, depois que já tá publicado. Pede perdão pelo vacilo. Eu falo pra vocês que não compensa tudo pela visualização. Então, dá mais view mesmo. É foda. Também você perde a credibilidade, né? Ficamos fazendo esse tipo de previsão. É ruim fazer previsão. E aí o que acontece? A gente tende a ter, de fato, as pessoas que deram essa opinião no longo prazo, né? Que você com a taxa de juros mais alta, você tem um ambiente de negócio menos propício e tem uma queda na taxa de juros. Mas ao mesmo tempo aqui, qual foi o problema que eles não consideraram, né? Que o Brasil demonstrou um pouco de responsabilidade fiscal. Subir a taxa de juros aqui é uma responsabilidade. Nesse momento. Responsabilidade, não irresponsabilidade. Então aqui vamos ter boas oportunidades, né? Em ambiente de taxa de juros alta, a gente aproveita os títulos que estão sendo oferecidos, aproveita para investir na renda fixa, aproveita também a queda dos fundos imobiliários, se lá para frente a gente voltar a ter, aproveita as empresas que ficarem baratas, monta uma carteira legal que lá na frente isso vai te recompensar, não fica se guiando só pelas notícias de catástrofe e de que o mundo vai acabar, porque a gente tem boas possibilidades aí. Espero ter conseguido ajudar vocês nesse vídeo e entender que não é uma questão que eu tô falando só desse momento não. Quem acompanha o canal há mais tempo, antes quando era o Bolsonaro que tava no governo, me chamavam de petista, né, porque eu descia a lenha nele, e aí ficavam chateados, e agora é o Lula, e daí vocês ficam chateados também. Mas a grande questão é que eu tô aqui a seu favor, não adianta você ficar bravo comigo, que eu não tô aqui a favor, não recebo dinheiro nenhum do Lula, não recebo dinheiro nenhum do Bolsonaro. Quem paga as contas aqui são vocês, né? Os investimentos que vocês fazem na plataforma. Então, assim, eu sou gestor de fortunas. Eu tô aqui, né, no geral, para informar vocês como é que funciona, como é que tá o mercado e etc. Esse é o meu trabalho. Então, não leva pro pessoal, não leva como, me ofendeu o meu político, eu vou ficar chateado, vou me desinscrever do canal porque falou mal do Lula. Cara, não é pessoal, não tenho nada contra o Lula, tá? Não tenho nada contra o Bolsonaro. Inclusive, faria um churrasco com os dois e postaria uma foto com os dois, ele é abraçadinho, legal, né? Inclusive, os dois têm muito em comum, né? Fazer merda. Então, não é ser isento, não, né? Porque é comum, conduzir um país não é fácil. Eu também não estaria bem qualificado para esse cargo, acho que ninguém tá, né? Então é isso. Se você quiser aprender a investir comigo, acesse aí alvp.com.br, mas é desse jeito, vai aprender a investir de maneira realista, não tem como passar pano para tudo e tal, é tudo do jeito que é mesmo. Então preenche o questionário para mim, tranquilo, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, entrou na UVP, você não só, né, vai fazer parte da maior escola de investimentos do Brasil, vai ter acesso à plataforma de investimentos, etc., como se você concluir, emitiu seu certificado, fez todas as aulas, concluiu o curso, não ficou satisfeito, o que vai ter, né? Você vai receber 100% do seu dinheiro de volta. Não tem esse problema, né? Eu não funcionou pra mim, eu não aprendi, Raul, você me enganou, tal. Beleza, a gente devolve 100% do dinheiro, pode ir lá no Reclame Aqui, né? A gente não tem ninguém falando, olha, é mentira isso dele, pode ir no Jus Brasil, pesquisa o CNPJ que tá aqui também, não tem nenhum processo. Cara, 5 anos fazendo essa promessa aqui, eu já estaria todo ferrado, né? Se não fosse verdadeira. A gente nunca teve nada disso. Pode pesquisar em qualquer lugar, que você vai ver que é uma
empresa completamente idônea e que a gente respeita o compromisso que a gente tem com vocês aqui, devolve 100% do dinheiro depois da conclusão se você não ficar satisfeito. Até porque todo mundo fica satisfeito, é isso que é o ponto. E agora, nessa edição de 2025 da UVP, a gente adicionou um curso agora extremamente avançado ali, não só para as pessoas que querem aprender o básico de investimentos ali, para você investir, para tomar conta da sua carteira, mas como também a gente colocou algumas aulas para quem quer ser especialista em leitura de balanço financeiro. Olha, material show, tá? Já tem 10 aulas desse módulo avançado da UVP que a gente colocou ali. A gente vai colocar mais módulos ainda, tá? A gente vai colocar módulos de geopolítica para quem quer compreender as coisas, com um mestre mesmo, né, na área. Não é uma coisa, a gente não faz nada bagunçado aqui, nada assim, experiência. Colocou os consultores mesmo, que gerem grandes fortunas aqui com a gente, para poder fazer esse conteúdo lá. Então, agora tem material para todo mundo, né? E não subiu de preço ainda, vou subir, né? Mas a gente vai subir de preço esse ano, por isso que eu tô colocando esses incrementos a mais, porque a inflação não tá, a gente não reajustou pela inflação, tem 2 anos aí, a gente precisa fazer um reajuste agora, então tô melhorando também, para não falar que subiu só o preço, né? Aproveita então enquanto tá no preço antigo e vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. O Thiago de Wasney pergunta, Raul, acompanho você há pouco tempo, mas estou adorando o seu jeito meio sarcástico de ensinar, com as piadinhas, parabéns pelo trabalho. Isso me custa muito caro, né? Qualquer canal aqui no YouTube com metade das visualizações tem o dobro de inscritos. Como eu irrito as pessoas, ninguém quer se inscrever no canal. É um problema que eu tenho. Seguinte, tenho 30 anos, 50 mil investidos, o que considero muito pouco, mas devido às más escolhas, não acumulei mais. Acontece. Mas tá bom. A maioria das pessoas estão com nome sujo no país. Hoje moro de aluguel e estou pensando em construir ou comprar uma casa. Valeria a pena usar esse valor para dar entrada em financiamento ou vale mais a pena deixar esse valor investido e achar outros meios de investir a grana? Bom, se você tem outros meios de conseguir esse dinheiro, é sempre bom, né? Que não seja criminoso, mas você pode utilizar ele sim. Eu já fiz um vídeo aqui sobre financiamento mostrando que em vários casos vale a pena. Mas você ainda tá novo, a não ser que você seja casado, eu não compraria casa agora não. Vai acumulando um pouquinho mais de dinheiro aí. O Dione Teodoro, ele falou, pergunta, sobre ETFs chineses, poderia fazer um vídeo mais específico? Sou novo nos investimentos e quando ouvia em dolarizar a carteira, não sabia o que era. Perdi toda essa alta que teve. Não se preocupa com isso não, sempre tem um mercado ali. E olha, do jeito que tá as Big Techs, né, hoje em dia se 5 dessas empresas caírem, 40% de todo o crescimento do mercado americano vai pro sacola, né? E elas todas estão com risco agora nessa competição desenfreada com a China. Mas posso sim, vou fazer um vídeo mais específico sobre ETFs chineses e sobre os investimentos na China. E me comprometo ainda, eu devia ter viajado ano passado para a China, para a Índia e tal. Esse ano eu vou fazer isso, né? E a gente tá até tentando pensar num jeito talvez de gravar, a gente fazer um conteúdo ali que seja legal, né? Nesses lugares. Vamos ver como é que vai ser esse ano, se eu vou ter um pouquinho mais de tempo, porque ano passado a consultoria crescendo demais, foi muito difícil, mas eu vou fazer o possível, prometo para vocês.